A manhã de 15 de março de 2019 começou como qualquer outra na pequena cidade de Cristalina, interior de Goiás. O sol nascia lentamente sobre os campos de soja que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas naquele dia, algo perturbador quebraria para sempre a tranquilidade daquela comunidade rural, de apenas 47 mil habitantes. Por volta das 6h30, Sebastião Mendes, um trabalhador rural de 52 anos, pedalava sua bicicleta pela estrada de terra que levava à fazenda São Benedito, onde trabalhava há mais de 15 anos. Era sua rotina diária: acordar antes do amanhecer, tomar um café preto forte e partir para mais um dia de trabalho nos extensos campos da propriedade de 2.800 hectares, pertencente à família Oliveira Santos. Mas quando Sebastião se aproximou do portão principal da fazenda, algo o fez parar bruscamente. O portão de ferro, normalmente trancado com cadeado, estava escancarado. Mais estranho ainda, o silêncio. Nenhum dos cachorros da propriedade estava latindo, nenhum trator em funcionamento, nenhum som dos outros funcionários que já deveriam estar iniciando suas atividades. Um arrepio percorreu a espinha de Sebastião. Em todos esses anos, jamais havia encontrado a fazenda assim, morta. Ele desceu da bicicleta e caminhou cautelosamente em direção à sede da propriedade. Uma casa antiga de tijolos aparentes, cercada por um jardim bem cuidado. Seus passos ecoavam no chão de pedra do pátio, e o único som que quebrava o silêncio era o ranger da porteira de madeira balançando ao vento. Foi então que ele a viu. Estela Oliveira Santos, de 68 anos, matriarca da família e proprietária da fazenda, estava caída na varanda da casa principal. Seus cabelos grisalhos espalhados no chão de cerâmica, os olhos fixos no céu e uma expressão de terror congelada em seu rosto. Sebastião gritou e correu em direção à patroa, mas já era tarde demais. Estela estava morta. Com as mãos tremendo, Sebastião discou 190. Alô, polícia? Tem uma pessoa morta aqui na fazenda São Benedito. A dona Estela, ela tá morta no chão da varanda. 20 minutos depois, 3 viaturas da Polícia Civil de Cristalina chegaram levantando poeira pela estrada. O delegado Marcos Pereira, um homem experiente de 45 anos, que já havia investigado diversos crimes na região rural, desceu do carro observando atentamente a cena. Algo não estava certo. A posição do corpo, a expressão da vítima, a ausência total dos outros moradores da fazenda. Onde estão o marido e os filhos dela? Perguntou o delegado ao escrivão Roberto Silva, enquanto colocava as luvas de procedimento. Ainda estamos apurando, chefe. O caseiro disse que o senhor Antônio viajou ontem para Goiânia e os 2 filhos moram na capital. O delegado Pereira se aproximou do corpo de Estela. Não havia sinais evidentes de violência física, nenhum ferimento aparente, nenhum sangue. À primeira vista, poderia ter sido um infarto ou alguma outra causa natural. Mas aquela expressão de terror puro em seu rosto contava uma história diferente. Pessoas que morrem de causas naturais não ficam com essa expressão de pavor absoluto. Roberto, isole toda a área. Quero que o perito examine cada centímetro desta varanda e me arranje uma lista com todos os funcionários da fazenda. Precisamos conversar com cada um deles hoje ainda. Enquanto a equipe da perícia iniciava o trabalho, o delegado caminhava pela propriedade, tentando entender o que havia acontecido ali. A fazenda São Benedito era conhecida na região como uma das mais prósperas, especializada no cultivo de soja e milho. A família Oliveira Santos era respeitada sem inimigos conhecidos ou problemas financeiros aparentes. Mas por que então Estela havia morrido sozinha na varanda de casa, com aquela expressão de terror? E onde diabos estavam os 3 cachorros da fazenda, que nunca saíam da propriedade? O delegado Pereira ainda não sabia, mas estava prestes a se deparar com um dos casos mais perturbadores de sua carreira. O segredo que a fazenda São Benedito guardava há décadas, finalmente, começaria a vir à tona, revelando uma teia de mentiras, traições e um crime que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Enquanto o sol se punha no horizonte goiano,
Uma pergunta ecoava na mente do experiente investigador. Será que Estela Oliveira Santos realmente morreu de causas naturais? Ou havia algo muito mais sinistro por trás daquela morte aparentemente inexplicável? Na manhã seguinte, os resultados preliminares da perícia chegaram ao delegado Pereira como uma bomba. O perito criminal Luiz Fernando apresentou um relatório que mudaria completamente o rumo da investigação. Delegado, encontramos algo muito estranho, disse Luiz ajustando os óculos enquanto folheava suas anotações. A senhora Estela não morreu de causas naturais. Há indícios de envenenamento por estricnina. Estricnina? O veneno para ratos? Exato. É um veneno que causa convulsões intensas e uma morte extremamente dolorosa. Isso explicaria a expressão de terror no rosto da vítima. Mas aqui está o mais intrigante. Encontramos pegadas de pelo menos 3 pessoas diferentes no local, e uma delas não corresponde a nenhum dos funcionários ou familiares que entrevistamos ontem. O delegado sentiu o familiar frio na espinha que sempre o acompanhava quando um caso simples se transformava em algo muito mais complexo. Não era mais uma morte natural, mas um homicídio premeditado e cruel. Naquele mesmo dia, a equipe conseguiu localizar Antônio Oliveira Santos, marido de Estela, em um hotel em Goiânia. O homem de 71 anos retornou imediatamente para Cristalina, visivelmente abalado com a notícia da morte da esposa. Durante o depoimento, Antônio parecia genuinamente chocado, mas havia algo em seu comportamento que incomodava o delegado. Senhor Antônio, o senhor e sua esposa tinham algum tipo de problema conjugal ou financeiro? Perguntou o delegado, observando atentamente as reações do homem. Não, absolutamente não. Estela e eu éramos casados há 47 anos. Tínhamos nossas diferenças, como qualquer casal, mas nada que justificasse isso. Antônio pausou, passando as mãos pelo rosto cansado. Quem faria uma coisa dessas com a minha Estela? Foi durante esse interrogatório que o delegado descobriu um detalhe crucial. Antônio mencionou que Estela havia recebido uma carta estranha na semana anterior à sua morte. Uma carta sem remetente que a havia deixado muito perturbada. Ela não quis me contar o que estava escrito, disse Antônio. Mas depois daquilo, Estela ficou diferente. Nervosa, olhando sempre por cima do ombro, como se estivesse com medo de alguma coisa. A equipe vasculhou a casa inteira em busca da tal carta, mas não encontrou nada. Ou a carta havia sido destruída, ou o assassino a havia levado consigo. Enquanto isso, os filhos de Estela chegaram de Brasília. Marina Santos, de 42 anos, advogada bem-sucedida, e Carlos Eduardo Santos, de 38 anos, engenheiro agrônomo. Ambos pareciam genuinamente enlutados, mas o delegado percebeu uma tensão estranha entre os irmãos durante o depoimento conjunto. Vocês sabem de algum problema que sua mãe pudesse ter com alguém? Perguntou o delegado. Marina e Carlos trocaram um olhar rápido, quase imperceptível, antes de Marina responder. Nossa mãe era uma pessoa querida por todos na região. Não conseguimos imaginar quem faria uma coisa dessas. Mas foi Carlos quem, inadvertidamente, abriu a primeira fenda no que parecia ser uma família unida. Bem, havia aquela questão com o Jair, mas isso foi há muito tempo. Marina lançou um olhar fulminante para o irmão, mas era tarde demais. O delegado havia captado a informação. Que questão com Jair? Quem é Jair? Jair Medeiros, respondeu Carlos, ignorando os sinais da irmã para que ficasse quieto. Ele era sócio do meu pai na fazenda há uns 20 anos. Houve uma briga feia, uma separação muito complicada. O delegado Pereira sentiu que finalmente havia encontrado uma pista real. Separações de sociedade em fazendas geralmente envolvem muito dinheiro e ressentimentos profundos. Pessoas já mataram por muito menos. Naquela tarde, o investigador Roberto Silva conseguiu localizar Jair Medeiros, de 67 anos, que morava em uma pequena propriedade rural a cerca de 30 quilômetros da fazenda São Benedito. Quando a equipe chegou à propriedade de Jair, encontraram um homem aparentemente amargurado, que cuidava sozinho de algumas cabeças de gado em um terreno muito menor do que a próspera fazenda dos Oliveira Santos. Jair Medeiros? Perguntou o delegado,
mostrando sua identificação. O homem parou de consertar a cerca e os encarou com desconfiança. Sou eu, o que querem comigo? Estamos investigando a morte de Estela Oliveira Santos. Gostaríamos de fazer algumas perguntas. O rosto de Jair se fechou completamente. Então a bruxa finalmente morreu, disse com um sorriso amargo. Bem feito. A reação de Jair Medeiros enviou sinais de alerta para todos os policiais presentes. Aquele homem claramente nutria um ódio profundo pela vítima. Mas seria ele capaz de assassinato? Durante o interrogatório na delegacia, Jair revelou uma história de traição e ganância que remontava ao ano de 1999, quando ele e Antônio eram sócios meio a meio na fazenda São Benedito. Eu e Antônio construímos aquela fazenda do zero, disse Jair, com a voz carregada de ressentimento. Trabalhamos juntos por 10 anos, suamos sangue para fazer aquilo crescer. Mas a Estela, aquela mulher sempre sussurrou no ouvido do marido que eu não prestava, que estava roubando, que ele seria melhor sozinho. E o que aconteceu exatamente? Perguntou o delegado. Em 1999, eles me acusaram falsamente de desvio de dinheiro da fazenda. Nunca provaram nada porque não havia nada para provar, mas me obrigaram a vender minha parte por um preço muito abaixo do valor real. Eu perdi tudo o que havia construído por causa daquela víbora. Jair admitiu abertamente que odiava Estela, mas negou veementemente ter qualquer envolvimento em sua morte. Eu queria que ela pagasse pelo que fez comigo, mas não assim. Eu não sou assassino. Quando questionado sobre seu paradeiro na noite da morte de Estela, Jair disse que estava em casa sozinho, sem álibi. A história era plausível, mas o delegado sabia que 20 anos de ressentimento acumulado poderiam facilmente levar alguém ao assassinato. Entretanto, ainda havia peças do quebra-cabeças que não se encaixavam. A carta misteriosa que Estela havia recebido, o desaparecimento dos 3 cachorros da fazenda e principalmente aquela terceira pegada encontrada na cena do crime, que não correspondia nem a Jair, nem a nenhum dos familiares ou funcionários conhecidos. À medida que a investigação avançava, o delegado Pereira começava a perceber que o segredo da fazenda São Benedito era muito mais complexo do que uma simples vingança por uma sociedade desfeita há 2 décadas. Havia camadas mais profundas nessa história, segredos que a família Oliveira Santos guardava a 7 chaves. Bloco 3. Conexões e construção do caso. A investigação tomou uma direção completamente inesperada quando Maria da Conceição, a governanta da fazenda há 25 anos, procurou espontaneamente o delegado Pereira. A mulher de 58 anos chegou à delegacia visivelmente nervosa, olhando constantemente por cima do ombro, como se temesse estar sendo seguida. Delegado, eu preciso contar uma coisa, mas tenho medo, disse Maria, com a voz trêmula. Pode falar, dona Maria. Aqui você está segura. É sobre a carta que a patroa recebeu. Eu vi quando ela chegou e vi também quando ela leu. A dona Estela ficou branca como papel e saiu correndo para o quarto. Chorou a tarde inteira. A senhora sabe o que estava escrito na carta? Maria hesitou, depois sussurrou. Tinha uma foto junto com a carta. Uma foto antiga, meio amarelada. Eu só consegui ver por cima do ombro dela antes que escondesse tudo. Que tipo de foto? Era uma foto de uma criança. Um menino pequeno de uns 5 ou 6 anos. E no verso da foto estava escrito: ele voltou para buscar justiça. O delegado sentiu um arrepio. Aquilo não se tratava apenas de uma questão de dinheiro ou sociedade desfeita. Havia algo muito mais profundo e perturbador por trás da morte de Estela. Após horas de conversa cuidadosa, Maria revelou um segredo que a família Oliveira Santos guardava há 3 décadas. Em 1991, um menino de 6 anos chamado Gabriel Medeiros havia desaparecido misteriosamente enquanto brincava próximo à fazenda São Benedito. Gabriel era filho de Jair Medeiros, que na época ainda era sócio de Antônio. Nunca encontraram o corpo do menino, contou Maria, enxugando as lágrimas. O Jair enlouqueceu de dor. Procurou o filho por meses, ofereceu recompensa, trouxe até médium para tentar encontrar a criança, mas nunca achou nada.
E qual era a relação disso com a dona Estela? Eu sempre desconfiei que ela sabia de alguma coisa sobre o desaparecimento do Gabriel. Naquela época, ela ficou muito estranha, nervosa. E logo depois foi quando começaram as acusações contra o Jair, forçando ele a vender a parte dele na fazenda. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na mente do delegado. A separação da sociedade em 1999 não havia sido por desvio de dinheiro, mas sim uma maneira de afastar Jair da fazenda, porque ele estava fazendo muitas perguntas sobre o desaparecimento do filho. Naquela mesma tarde, o delegado ordenou uma busca minuciosa em toda a propriedade da fazenda São Benedito. Utilizando cães farejadores especializados em detectar restos humanos, a equipe vasculhou cada metro quadrado da fazenda de 2.800 hectares. No terceiro dia de buscas, os cães sinalizaram algo em uma área específica nos fundos da propriedade, próximo a um antigo curral abandonado. Quando a equipe da perícia começou a escavar, encontraram ossos pequenos enterrados a cerca de 2 metros de profundidade. O perito Luiz Fernando confirmou que se tratavam de restos humanos de uma criança de aproximadamente 6 anos de idade, compatíveis com a idade que Gabriel Medeiros tinha quando desapareceu em 1991. Junto com os ossos, encontraram fragmentos de uma camiseta com o emblema do Flamengo, time para o qual Gabriel torcia fervorosamente. Quando Jair Medeiros foi comunicado sobre a descoberta, o homem desmoronou completamente. Após 32 anos de incerteza e dor, finalmente sabia o que havia acontecido com seu filho. Mas junto com o alívio de saber a verdade, veio uma raiva assassina contra quem havia escondido o corpo de Gabriel por tanto tempo. "Eu sabia!" gritou Jair na delegacia. "Eu sempre soube que aquela família estava escondendo alguma coisa. Por isso me expulsaram da fazenda, para que eu parasse de procurar meu filho." Mas Jair continuava negando ter matado Estela. "Eu queria justiça, não vingança. Queria que ela confessasse o que havia feito com meu Gabriel." A investigação revelou que Gabriel havia morrido em 1991 em um acidente dentro da propriedade. O menino, curioso como todas as crianças, havia entrado em uma área perigosa da fazenda, onde ficavam armazenados agrotóxicos e outros produtos químicos. Uma queda fatal de uma estrutura alta havia causado sua morte instantânea. Segundo as evidências encontradas e os depoimentos coletados, Estela havia encontrado o corpo da criança e, em pânico, decidiu escondê-lo em vez de chamar a polícia. Ela temia que a família fosse responsabilizada criminalmente pela morte, mesmo sendo um acidente, pois a área deveria ter sido devidamente isolada para evitar esse tipo de tragédia. O que Estela não esperava era que sua decisão desesperada de esconder a morte de Gabriel resultaria em décadas de sofrimento para Jair e, eventualmente, em sua própria morte. Mas ainda faltava descobrir quem havia enviado a carta com a foto de Gabriel e, principalmente, quem havia assassinado Estela. Se não foi Jair, então quem conhecia o segredo da fazenda e decidiu fazer justiça com as próprias mãos? A resposta viria de uma fonte inesperada. Durante uma nova busca na casa principal da fazenda, os investigadores encontraram um diário escondido no quarto de Estela. As últimas anotações, feitas poucos dias antes de sua morte, revelavam que ela estava sendo chantageada por alguém que conhecia o segredo de Gabriel. "Ele sabe sobre o menino", escrevera Estela com letra trêmula. "Depois de tantos anos, alguém descobriu. Está pedindo dinheiro para não contar ao pai. Mas eu não posso pagar para sempre. O que vou fazer? Deus me perdoe pelo que fiz." O chantageador havia marcado um encontro com Estela na noite de sua morte. Era esse o encontro que resultaria no assassinato da matriarca da fazenda. Mas quem era essa pessoa misteriosa que conhecia um segredo guardado há 3 décadas? Bloco 4. A resolução, o julgamento e o epílogo. A resposta final veio de uma análise cuidadosa das pegadas encontradas na cena do crime. O perito comparou as marcas com todos os possíveis suspeitos e finalmente encontrou uma correspondência que ninguém esperava. As pegadas pertenciam a Sebastião Mendes,
o próprio funcionário que havia descoberto o corpo de Estela. Quando confrontado com as evidências, Sebastião inicialmente negou qualquer envolvimento, mas sob pressão do interrogatório, eventualmente confessou o crime. A história que emergiu era ainda mais trágica do que qualquer um poderia imaginar. Sebastião Mendes não era apenas um funcionário comum da fazenda. Ele era tio de Gabriel Medeiros, irmão mais novo de Jair. Eu vi quando aquela mulher maldita enterrou meu sobrinho, confessou Sebastião, com lágrimas nos olhos. Eu tinha apenas 23 anos na época e trabalhava na fazenda. Vi ela carregando o corpinho do Gabriel e enterrando ele naquele lugar maldito. Fiquei em choque. Não sabia o que fazer. Por que não contou para seu irmão na época? Perguntou o delegado. Porque eu era novo, sem instrução, e tinha medo da dona Estela. Ela me ameaçou, disse que se eu contasse alguma coisa, ela inventaria uma história dizendo que eu havia matado o menino. Quem ia acreditar em mim contra a palavra de uma fazendeira rica e respeitada? Sebastião revelou que durante todos esses 32 anos, ele havia carregado o peso terrível de saber onde estava o corpo de seu sobrinho, vendo o irmão Jair enlouquecer de dor e desespero, sem poder fazer nada. Ele continuou trabalhando na fazenda como uma forma de penitência e também para vigiar o túmulo improvisado de Gabriel. Eu cuidava daquele lugar em segredo, disse Sebastião. Levava flores quando ninguém estava olhando, fazia orações pelo menino. Era o único jeito que eu tinha de honrar a memória dele. O que finalmente levou Sebastião ao limite foi descobrir, através de conversas casuais com outros funcionários mais antigos, detalhes sobre como Estela havia manipulado a situação para afastar Jair da fazenda. Ela não apenas havia escondido a morte de Gabriel, mas também havia destruído a vida de Jair para proteger seu próprio segredo. Quando eu soube que ela havia inventado aquelas mentiras sobre roubo para expulsar meu irmão, eu não aguentei mais, confessou Sebastião. Decidi que era hora de ela pagar pelo que fez. Sebastião havia enviado a carta anônima com a foto antiga de Gabriel, que guardava há décadas. Seu plano inicial não era matar Estela, mas sim forçá-la a confessar a verdade e pedir perdão ao irmão. Eu queria que ela contasse tudo para o Jair, que pedisse desculpas e oferecesse alguma compensação pela vida que destruiu. Mas quando nos encontramos naquela noite, ela riu da minha cara. Disse que nunca admitiria nada, que ninguém acreditaria na palavra de um caipira ignorante como eu. Foi nesse momento que a raiva acumulada durante 3 décadas explodiu. Sebastião havia levado estricnina, veneno que era usado na fazenda para controlar pragas, com a intenção inicial apenas de assustar Estela. Mas quando ela o humilhou e se recusou a fazer justiça para Gabriel, ele colocou o veneno na água que ela bebia durante a conversa. Eu não queria matá-la, disse Sebastião soluçando. Só queria justiça para meu sobrinho. Mas quando vi aquela mulher rir da dor do meu irmão, quando ela disse que Gabriel não passava de um moleque inútil que morreu por própria culpa, eu perdi a cabeça. O julgamento de Sebastião Mendes mobilizou toda a região. O caso dividiu a opinião pública entre aqueles que viam o homem como um assassino frio e outros que o enxergavam como alguém que finalmente havia feito justiça após décadas de impunidade. Jair Medeiros, apesar da dor de perder o irmão para a prisão, publicamente perdoou Sebastião. Ele carregou um fardo que não deveria ter carregado sozinho por tantos anos, declarou Jair em entrevista para os jornais locais. A verdadeira culpada por tudo isso foi a Estela, que escolheu mentir e esconder a verdade. Em seu julgamento, Sebastião foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado, mas sua pena foi reduzida para 12 anos devido às circunstâncias atenuantes. A longa duração do sofrimento psicológico causado pelo segredo que foi forçado a guardar e o fato de ter sido provocado pela vítima no momento do crime. Os advogados de defesa argumentaram com sucesso que Sebastião havia sofrido uma forma de tortura psicológica durante 3 décadas, sendo obrigado a conviver diariamente com o local onde sabia que seu sobrinho estava enterrado, sem poder dar ao menino um enterro digno, ou proporcionar paz ao irmão enlutado.
O corpo de Gabriel Medeiros foi finalmente entregue à família e sepultado no cemitério municipal de Cristalina, com uma cerimônia que reuniu centenas de pessoas da comunidade. Jair, já com 67 anos, pôde finalmente se despedir adequadamente do filho, que havia perdido 32 anos antes. A fazenda São Benedito nunca mais foi a mesma. Antônio Oliveira Santos, devastado pela descoberta dos segredos que sua esposa havia guardado e pela forma como sua família havia sido construída sobre uma base de mentiras, decidiu vender a propriedade. Parte do dinheiro da venda foi entregue voluntariamente a Jair como uma tentativa de reparar, mesmo que parcialmente, as injustiças do passado. Marina e Carlos, os filhos de Estela, tiveram que lidar não apenas com a morte traumática da mãe, mas também com a descoberta de que ela havia sido capaz de atos tão cruéis. O relacionamento entre os irmãos nunca se recuperou completamente da tensão causada pelos segredos familiares que vieram à tona. 3 anos depois do julgamento, Sebastião Mendes continua cumprindo sua pena na penitenciária de Aparecida de Goiânia. Segundo os relatórios penitenciários, ele se tornou um prisioneiro modelo, frequenta regularmente os cultos religiosos da prisão e está cursando o ensino médio através do programa de educação para detentos. Jair Medeiros, agora com 70 anos, continua vivendo em sua pequena propriedade rural, mas sua vida mudou completamente após descobrir a verdade sobre o filho. Ele se tornou um ativista pelos direitos de famílias de crianças desaparecidas e frequentemente visita escolas para contar a história de Gabriel, alertando sobre os perigos que podem existir em propriedades rurais. Em entrevistas recentes, Jair declarou: "Eu perdi meu filho 2 vezes. A primeira quando ele morreu em 1991 e a segunda quando descobri que durante todos esses anos ele estava enterrado a poucos quilômetros da minha casa. Nenhum pai deveria passar pelo que eu passei. A verdade pode doer, mas a mentira dói infinitamente mais." O caso da Fazenda São Benedito se tornou um marco na jurisprudência goiana sobre crimes passionais e prescrição de delitos. Também levou a mudanças na legislação estadual sobre a obrigatoriedade de comunicação às autoridades em casos de morte acidental, mesmo quando não há culpa aparente dos proprietários. O antigo curral onde Gabriel foi encontrado foi demolido, e no local foi construído um pequeno memorial, com uma placa que diz: "Em memória de Gabriel Medeiros, 1985-1991. Que sua história nos ensine que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre preferível à mentira." Até hoje, moradores de Cristalina evitam passar pela antiga fazenda São Benedito depois do anoitecer. Dizem que nas noites de lua cheia, ainda é possível ouvir o choro de uma criança vindo dos campos onde a soja cresce, sobre os segredos enterrados de uma família que escolheu o silêncio em vez da verdade. A história de Gabriel Medeiros nos lembra que alguns segredos são pesados demais para serem carregados sozinhos, e que a justiça, mesmo quando tardia, eventualmente encontra seu caminho, às vezes através das mãos daqueles que menos esperamos. Caso 2. A cidade histórica de Ouro Preto, com suas ladeiras de paralelepípedos e casarões coloniais centenários, sempre carregou consigo um ar de mistério. Mas na manhã gelada de 23 de junho de 2020, esse mistério se transformaria em horror real para os moradores da Rua Bernardo Guimarães, uma das mais tradicionais do centro histórico. Helena Drummond, de 34 anos, guia turística e historiadora formada pela UFOP, caminhava apressadamente pela rua em direção à Casa dos Contos, quando algo a fez parar em frente ao número 127. A antiga casa colonial de 3 andares, que pertencia à família Tavares há mais de 2 séculos, estava com a pesada porta de madeira entalhada e escancarada. Helena conhecia bem aquela propriedade. Dona Conceição Tavares, de 79 anos, última descendente da família, era uma das personalidades mais excêntricas de Ouro Preto. A velha senhora vivia sozinha na imensa casa repleta de antiguidades e raramente recebia visitas. Mais importante ainda, Dona Conceição jamais deixaria a porta de casa aberta,
especialmente com todos os objetos de valor que guardava lá dentro. Algo estava errado. Helena se aproximou da entrada e gritou: "Dona Conceição, a senhora está bem?" Nenhuma resposta. Apenas o eco de sua própria voz reverberando pelos corredores escuros da casa antiga. Com o coração acelerado, Helena decidiu entrar. O interior da casa estava mergulhado em penumbra, com apenas alguns raios de sol filtrando através das janelas com pesadas cortinas de veludo. O ar carregava um cheiro estranho, uma mistura de mofo, incenso e algo mais que ela não conseguia identificar. Foi então que Helena a encontrou. Conceição. Tavares estava no meio da sala principal, sentada em sua poltrona preferida de couro antigo, mas havia algo profundamente perturbador na cena. A idosa estava perfeitamente vestida com seu melhor vestido de seda azul marinho, o cabelo penteado impecavelmente e as mãos cruzadas sobre o colo como se estivesse posando para um retrato. Seus olhos estavam abertos, fixos em algum ponto no alto da parede oposta, mas ela não estava respirando. Dona Conceição estava morta, mas parecia ter sido cuidadosamente preparada e posicionada post-mortem. Helena gritou e correu para fora da casa, discando 190 com as mãos tremendo. "Alô, polícia? Tem uma senhora morta aqui na rua Bernardo Guimarães, número 127. Ela está sentada na poltrona como se estivesse viva, mas..." 15 minutos depois, 3 viaturas da Polícia Civil chegaram à Casa Colonial. O delegado André Fonseca, especialista em crimes contra o patrimônio histórico e casos incomuns da região, desceu do carro observando a fachada imponente do casarão do século XVIII. "Chefe, você precisa ver isso", disse o investigador Paulo Santos, assim que o delegado entrou na casa. "É uma das cenas mais bizarras que já encontramos." O delegado Fonseca se aproximou da poltrona onde estava o corpo de Conceição. A cena era realmente perturbadora. Não havia sinais de luta, nenhum objeto fora do lugar, nada indicando violência. Mas a forma como o corpo havia sido posicionado era claramente artificial. "Ela não morreu nessa posição", murmurou o delegado, examinando o corpo sem tocá-lo. "Alguém a colocou assim depois da morte." O que mais intrigava o investigador era a expressão no rosto de Dona Conceição. Não era uma expressão de dor ou medo, mas sim de surpresa, como se ela tivesse visto algo inesperado momentos antes de morrer. Enquanto aguardavam a chegada da perícia, o delegado caminhava pela casa tentando entender o que havia acontecido ali. A casa dos Tavares era um verdadeiro museu particular, repleta de móveis coloniais autênticos, pinturas religiosas dos séculos XVII e XVIII, prataria de época e uma biblioteca com livros raros que valia uma fortuna. "Paulo, me chama a atenção o fato de que nada foi roubado", comentou o delegado. "Se fosse um assalto que deu errado, certamente levariam alguma coisa. Tem objetos aqui que valem milhões de reais. E tem mais uma coisa estranha, chefe", disse Paulo, apontando para uma mesa antiga, próxima à poltrona onde estava o corpo. "Tem 2 xícaras de chá aqui, ainda com restos da bebida. Dona Conceição estava recebendo uma visita." O delegado se aproximou da mesa. Realmente havia 2 xícaras de porcelana fina, uma praticamente vazia e outra pela metade. Próximo às xícaras, havia um pequeno prato com biscoitos caseiros que pareciam ter sido preparados recentemente. "Ela conhecia bem quem quer que tenha vindo visitá-la", analisou o delegado. "Preparou chá e biscoitos, recebeu a pessoa na sala principal. Isso não foi um crime aleatório." Quando o perito criminal Ricardo Melo chegou, sua primeira observação confirmou as suspeitas do delegado. Não há sinais de violência física no corpo, mas a rigidez cadavérica e a posição artificial indicam que ela foi movimentada após a morte. "Vou precisar de uma autópsia para determinar a causa do óbito." Enquanto a perícia trabalhava, o delegado conversou com Helena, que ainda estava visivelmente abalada. "A senhora conhecia bem Dona Conceição?" "Sim, eu a conhecia há anos. Ela às vezes contratava meus serviços para guiar turistas interessados na história da família Tavares. Era uma mulher muito reservada, mas não tinha inimigos.
Todos na cidade a respeitavam. Ela costumava receber muitas visitas? Quase nunca. Dona Conceição era muito desconfiada com estranhos. Para ela abrir a porta para alguém e preparar chá, essa pessoa devia ser muito próxima ou muito especial. Durante a tarde, o delegado conseguiu localizar Padre Francisco da Igreja do Carmo, que era uma das poucas pessoas que visitavam regularmente Dona Conceição. O padre, de 68 anos, contou que havia estado com ela 3 dias antes e que a senhora parecia normal, embora um pouco preocupada com algo. Ela mencionou que havia recebido uma carta de alguém de Belo Horizonte, disse o padre. Alguém que dizia ser parente distante da família e queria conhecer a história dos Tavares. Conceição ficou curiosa, mas também receosa. Ela chegou a dizer quem era essa pessoa? Um jovem, pelo que entendi. Conceição disse que ele parecia conhecer detalhes da família que poucos sabiam. Isso a deixou intrigada. À medida que a investigação avançava, o delegado Fonseca começava a perceber que estava lidando com algo muito mais complexo do que uma morte natural. A forma como o corpo havia sido posicionado, as 2 xícaras de chá, a carta misteriosa, tudo indicava que Dona Conceição havia sido assassinada por alguém que ela conhecia ou em quem confiava. Mas por que alguém mataria uma senhora idosa e inofensiva? E mais importante, por que se dar ao trabalho de posicionar o corpo de forma tão cuidadosa, como se fosse algum tipo de ritual ou mensagem? As respostas a essas perguntas revelariam um segredo obscuro sobre a família Tavares, um segredo que alguém estava disposto a matar para proteger ou para expor. Na manhã seguinte, os resultados da autópsia trouxeram uma revelação chocante. O legista Dr. Márcio Ribeiro entregou o laudo ao delegado Fonseca com uma expressão sombria. André, esta senhora não morreu de causas naturais. Encontrei vestígios de digitalina no sangue dela, um veneno extraído da planta dedaleira. É uma substância que causa parada cardíaca e é extremamente difícil de detectar sem exames específicos. Digitalina. Onde alguém conseguiria isso? É uma planta ornamental comum em jardins antigos. Alguém com conhecimento de botânica ou farmacologia poderia facilmente extrair o veneno das folhas. O interessante é que foi uma dose calculada, suficiente para matar, mas não tão alta que causasse convulsões ou sinais óbvios de envenenamento. A perícia também havia encontrado algo crucial: impressões digitais nas xícaras de chá que não pertenciam à vítima. Quando comparadas com o banco de dados, revelaram uma identidade que mudaria completamente o rumo da investigação. As digitais pertenciam a Lucas Henrique Silva, de 28 anos, formado em História pela UFMG, com especialização em genealogia. O jovem tinha uma ficha limpa, sem antecedentes criminais, mas havia algo muito estranho. Segundo os registros oficiais, Lucas havia morrido em um acidente de carro em Belo Horizonte 3 meses antes. Como é possível termos as digitais de um homem morto na cena do crime? Perguntou o investigador Paulo. Ou os registros estão errados, ou temos um problema muito maior do que imaginávamos, respondeu o delegado. A equipe decidiu investigar mais profundamente a suposta morte de Lucas Silva. Quando contataram o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, descobriram que realmente havia um registro de óbito em nome de Lucas Henrique Silva, mas o corpo nunca havia sido identificado com precisão devido ao estado em que se encontrava após o acidente. O corpo foi identificado apenas pelos documentos encontrados no local, explicou o funcionário do IML. Era praxe na época, especialmente em acidentes com grande destruição. Hoje em dia, sempre fazemos análise de DNA. O delegado percebeu que estava lidando com alguém que havia fingido a própria morte. Mas por quê? E qual era sua conexão real com Dona Conceição e a família Tavares? A resposta começou a surgir quando a equipe encontrou, escondida entre os livros da biblioteca de Conceição, a carta mencionada pelo padre Francisco. Era uma carta elegante, escrita à mão em papel timbrado, assinada por Lucas Henrique Silva, pesquisador genealógico. Na carta,
Lucas se apresentava como um descendente distante da família Tavares e solicitava uma reunião para discutir questões relacionadas à herança e à história familiar. O que chamou a atenção do delegado foi a forma como Lucas demonstrava conhecimento íntimo sobre a família, mencionando nomes e eventos que poucos saberiam. Ele cita especificamente o incidente de 1823 e a questão dos documentos perdidos, disse o delegado ao investigador Paulo. Você faz ideia do que isso significa? Foi então que decidiram consultar Margarete Santos, de 62 anos, historiadora aposentada da UFOP e maior especialista na história das famílias tradicionais de Ouro Preto. Margarete conhecia Dona Conceição há décadas e tinha acesso a arquivos históricos que poucos pesquisadores conheciam. O incidente de 1823 é uma das histórias mais sombrias da família Tavares, explicou Margarete em seu escritório repleto de documentos antigos. Envolve o desaparecimento de um escravo liberto chamado Benedito, que havia descoberto algo comprometedor sobre a família. Que tipo de coisa? Benedito era alfabetizado, coisa rara na época. Ele havia encontrado documentos que provavam que a fortuna dos Tavares não vinha apenas da mineração, mas também de uma operação ilegal de contrabando de ouro e pedras preciosas. Quando ameaçou expor a família, Benedito simplesmente desapareceu uma noite. Margarete revelou que os documentos perdidos eram justamente esses papéis comprometedores que Benedito havia encontrado. Segundo a lenda familiar, os documentos foram escondidos em algum lugar da casa e nunca mais encontrados. Dona Conceição sempre negou conhecer essa história, continuou Margarete, mas eu sempre suspeitei que ela sabia muito mais do que admitia. A família Tavares construiu sua reputação respeitável sobre uma base de crimes e sangue. O delegado começou a entender a motivação por trás do assassinato. Se Lucas realmente havia descoberto algo sobre os documentos perdidos ou sobre o destino de Benedito, isso poderia arruinar completamente a reputação da família Tavares e talvez até mesmo levar a questões legais sobre propriedades e heranças. Mas ainda faltava descobrir quem realmente era Lucas Silva e por que ele estava tão interessado nos segredos da família Tavares. A resposta veio de uma fonte inesperada. Ao analisarem mais cuidadosamente os documentos falsificados usados para simular a morte de Lucas, a perícia descobriu que o verdadeiro nome do jovem era Benedito Lucas Silva, e ele era bisneto do escravo liberto que havia desaparecido em 1823. Ele não estava interessado em herança ou história familiar por curiosidade acadêmica, percebeu o delegado. Ele estava buscando justiça pelos crimes cometidos contra seu bisavô há 200 anos. Bloco 3. Conexões e construção do caso. A investigação tomou uma direção completamente nova quando a equipe descobriu que Benedito Lucas Silva havia passado anos pesquisando a história de sua família. Em seu apartamento em Belo Horizonte, encontraram uma verdadeira obsessão. Paredes cobertas com árvores genealógicas, cópias de documentos históricos, fotografias antigas e mapas detalhados da casa dos Tavares. O apartamento revelava a extensão da pesquisa de Benedito. Ele havia rastreado sua linhagem familiar através de registros de batismo, documentos de alforria e até mesmo relatos orais passados de geração em geração. Mais impressionante ainda eram os esquemas detalhados da casa colonial na rua Bernardo Guimarães, incluindo plantas baixas que mostravam passagens secretas e esconderijos que nem mesmo os atuais moradores conheciam. Este homem sabia mais sobre a casa dos Tavares do que a própria Dona Conceição, observou o investigador Paulo, folheando os cadernos de anotações meticulosas de Benedito. Em um dos cadernos, datado de apenas 2 semanas antes da morte de Conceição, havia uma anotação que gelou o sangue do delegado. Finalmente descobri onde estão os documentos. O segredo está na parede leste da biblioteca, atrás do retrato do patriarca. Benedito deixou pistas que a família nunca entendeu. Essa descoberta levou a equipe de volta à casa colonial. Munidos de equipamentos de detecção e acompanhados por um especialista em arquitetura histórica, começaram uma busca minuciosa na biblioteca da casa.
O retrato do patriarca era uma pintura a óleo do século XVIII que mostrava Joaquim Tavares, fundador da dinastia familiar. Quando removeram cuidadosamente a pintura da parede, descobriram que havia um pequeno nicho escondido atrás dela. Dentro do nicho, embrulhados em couro encerado que os havia preservado por 2 séculos, estavam os documentos perdidos. Contratos fraudulentos, registros de operações ilegais de mineração, correspondências que detalhavam esquemas de contrabando e, mais chocante de tudo, uma confissão manuscrita de Joaquim Tavares admitindo ter ordenado o assassinato de Benedito, o escravo liberto, para proteger os segredos da família. Ordenei que Benedito fosse silenciado para sempre, leu o delegado em voz alta. Seu corpo foi colocado na antiga mina abandonada nos fundos da propriedade. Que Deus me perdoe, mas a honra da família vale mais que a vida de um negro atrevido. Os documentos não apenas confirmavam que a fortuna dos Tavares havia sido construída sobre crimes, mas também revelavam a localização exata onde Benedito havia sido assassinado e enterrado há 200 anos. Agora o delegado entendia completamente a motivação de Benedito Lucas Silva. O jovem não estava apenas interessado em história. Ele queria fazer justiça pelo assassinato de seu bisavô e expor os crimes que a família Tavares havia escondido por 2 séculos. Mas se Benedito havia finalmente encontrado as evidências que procurava, por que havia matado Dona Conceição? A resposta estava no último caderno de anotações encontrado no apartamento dele. Segundo suas anotações, Benedito havia contatado Conceição e marcado o encontro para mostrar a ela os documentos que havia descoberto. Seu objetivo inicial não era assassinato, mas sim forçar a família a reconhecer publicamente os crimes do passado e talvez pagar algum tipo de reparação pelos danos causados à sua família. Ela precisa saber a verdade, escrevera Benedito. Precisa admitir que a riqueza e o status da família foram construídos sobre o sangue do meu bisavô. Se ela se recusar a fazer justiça, eu tornarei tudo público. O encontro fatal havia acontecido exatamente como Benedito planejara. Ele chegou à casa com os documentos originais e uma proposta. Conceição deveria confessar publicamente os crimes da família e destinar parte de sua fortuna para uma fundação em memória de Benedito, o escravo assassinado. Mas a reação de Conceição havia sido completamente diferente do que ele esperava. Através da análise dos vestígios encontrados na casa e das últimas anotações de Benedito, a polícia conseguiu reconstruir os momentos finais do encontro. Conceição havia inicialmente negado qualquer conhecimento sobre os documentos ou sobre o assassinato de Benedito. Mas quando confrontada com as evidências irrefutáveis, ela havia tido uma reação que surpreendeu o jovem pesquisador. Ela riu, descobriu o delegado ao analisar uma gravação de áudio que Benedito havia feito secretamente durante o encontro. Conceição riu e disse que não se importava com o que havia acontecido 200 anos atrás, que nunca admitiria nada e que ninguém acreditaria na palavra de um descendente de escravo contra uma família tradicional. Foi nesse momento que Benedito perdeu completamente o controle. Todos os anos de pesquisa, toda a dor acumulada pela injustiça sofrida por sua família, toda a raiva por ver uma mulher rica e privilegiada zombar do assassinato de seu bisavô, tudo explodiu de uma vez. O veneno da digitalina havia sido preparado dias antes, como uma possibilidade caso as negociações não funcionassem. Benedito havia estudado extensivamente plantas venenosas durante sua pesquisa sobre métodos de assassinato do século XIX, descobrindo que a digitalina era uma escolha popular na época porque simulava morte natural. Após envenenar o chá de Conceição, Benedito havia esperado que ela morresse e então cuidadosamente posicionado o corpo na poltrona, arrumado seus cabelos e vestimentas e colocado os documentos originais nas mãos dela, como uma forma de fazer com que ela confessasse post-mortem os crimes de sua família. Bloco 4. A resolução, o julgamento e o epílogo. A captura de Benedito Lucas Silva aconteceu 3 dias depois da descoberta dos documentos históricos.
O jovem não estava se escondendo. Pelo contrário, estava em Belo Horizonte aguardando que alguém descobrisse os papéis que ele havia deixado propositalmente na casa de Conceição. Quando os policiais chegaram ao seu apartamento, Benedito os recebeu com tranquilidade, como se estivesse esperando por eles. Já descobriram os documentos? Foi a primeira pergunta que fez. Durante o interrogatório, Benedito confessou o crime sem hesitação. Eu não me arrependo de ter matado aquela mulher, disse com uma calma perturbadora. Ela representava 200 anos de impunidade, 200 anos de uma família que se beneficiou do sangue do meu bisavô sem nunca pagar por isso. O delegado Fonseca ficou impressionado com a frieza e o planejamento meticuloso de Benedito. Você passou anos preparando isso, não foi? Desde que descobri a verdade sobre o que aconteceu com Benedito, meu bisavô, eu soube que um dia faria justiça. Conceição Tavares foi a última da linhagem direta. Se ela morresse sem descendentes diretos, os segredos da família finalmente poderiam vir à tona. Benedito revelou que havia fingido sua própria morte para poder investigar livremente sem ser rastreado. Ele havia planejado cada detalhe, desde a identidade falsa até a forma como revelaria os crimes históricos da família Tavares. Eu queria que ela morresse sabendo que os crimes de sua família haviam sido descobertos, explicou Benedito. Por isso posicionei o corpo dela segurando os documentos. Era importante que ela confessasse, mesmo depois de morta. O julgamento de Benedito Lucas Silva se tornou um dos casos mais comentados da história jurídica de Minas Gerais. O caso levantou questões complexas sobre justiça histórica, reparação por crimes do passado e os limites da vingança pessoal. A defesa de Benedito argumentou que ele havia sofrido um transtorno de estresse pós-traumático histórico, causado pelo conhecimento dos crimes brutais cometidos contra seu bisavô e pela impunidade que perdurou por 2 séculos. Os advogados alegaram que Benedito havia agido sob extremo sofrimento psicológico, causado pela injustiça histórica. Por outro lado, a promotoria argumentou que nada justificava o assassinato premeditado de uma idosa inocente que não tinha participação nos crimes cometidos por seus ancestrais 2 séculos antes. O julgamento durou 4 meses e atraiu atenção nacional. Historiadores, sociólogos e especialistas em direitos humanos testemunharam sobre os impactos duradouros da escravidão e sobre como injustiças históricas podem afetar gerações futuras. Durante seu julgamento, Benedito se tornou uma figura controversa. Ativistas do movimento negro o viam como um símbolo da luta por justiça histórica, enquanto outros o consideravam simplesmente um assassino que havia usado a história como desculpa para um crime bárbaro. Eu não sou um herói, declarou Benedito em seu depoimento final. Sou apenas um homem que não conseguiu aceitar que meu bisavô fosse assassinado e esquecido para sempre. Conceição Tavares teve a oportunidade de fazer a coisa certa, de reconhecer os crimes de sua família e honrar a memória de Benedito. Ela escolheu rir da injustiça. O júri deliberou por 8 horas antes de chegar a um veredicto. Benedito foi considerado culpado de homicídio qualificado, mas as circunstâncias atenuantes, principalmente o sofrimento psicológico causado pelos crimes históricos contra sua família, resultaram em uma pena reduzida. Ele foi condenado a 16 anos de prisão, dos quais cumpriria no mínimo 8 anos antes de poder pleitear liberdade condicional. 3 anos após o julgamento, Benedito continua cumprindo sua pena na penitenciária de Ribeirão das Neves. Segundo relatórios penitenciários, ele se tornou um prisioneiro exemplar e passou a dar aulas de história para outros detentos através do programa de educação da prisão. Os documentos encontrados na casa de Conceição foram entregues ao Arquivo Público de Ouro Preto e se tornaram uma das descobertas históricas mais importantes dos últimos anos. Eles revelaram não apenas os crimes da família Tavares, mas também detalhes sobre operações ilegais de mineração que envolviam outras famílias tradicionais da região. A descoberta levou a uma revisão histórica sobre o período colonial em Minas Gerais
e inspirou várias pesquisas acadêmicas sobre os métodos utilizados pelas famílias ricas para acumular fortuna durante os séculos XVIII e XIX. O corpo de Benedito, o escravo assassinado em 1823, foi finalmente encontrado no local indicado pelos documentos históricos. Uma antiga mina abandonada nos fundos da propriedade dos Tavares revelou ossos humanos, que foram identificados através de análises forenses avançadas. Benedito recebeu um enterro digno no cemitério municipal de Ouro Preto, em uma cerimônia que reuniu centenas de pessoas, incluindo ativistas dos direitos humanos, historiadores e descendentes de escravos. Uma placa em seu túmulo diz: Benedito, 1780-1823, escravo liberto assassinado por buscar justiça. Sua morte não foi em vão. A Casa Colonial da Rua Bernardo Guimarães foi transformada em um museu dedicado à história da escravidão em Minas Gerais. Parte dos objetos de valor da coleção de Conceição foi vendida para financiar o museu, enquanto outra parte foi doada para instituições que trabalham com reparação histórica. A família Tavares, que por 200 anos havia mantido uma reputação respeitável na sociedade mineira, viu seu nome para sempre associado aos crimes revelados pelos documentos históricos. Os parentes distantes que ainda viviam em outras cidades tiveram que lidar com o peso da verdade sobre seus ancestrais. Margarete Santos, a historiadora que ajudou na investigação, publicou um livro sobre o caso intitulado Justiça Tardia, a história de duas mortes separadas por 2 séculos. O livro se tornou um best-seller nacional e é usado como material didático em cursos de história sobre escravidão e justiça social. Em entrevistas recentes, Margarete declarou: "O caso de Benedito Lucas Silva nos ensina que o passado nunca está realmente morto. Injustiças históricas têm consequências que se estendem por gerações, e ignorar essas feridas pode levar a tragédias como esta." Até hoje, turistas que visitam Ouro Preto fazem questão de conhecer a Casa-Museu da Rua Bernardo Guimarães. Muitos relatam uma sensação estranha ao entrar na antiga biblioteca, onde os documentos foram escondidos por 2 séculos, como se pudessem sentir o peso da história e das injustiças que aquelas paredes testemunharam. Moradores locais contam que nas noites de lua cheia, ainda é possível ver 2 figuras caminhando pelas ladeiras da cidade. Um jovem negro de roupas simples do século XIX e um homem mais novo de roupas modernas, caminhando lado a lado em direção ao cemitério municipal. A história de Benedito, o escravo, e Benedito, o bisneto, nos lembra que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar com o tempo e que a busca por justiça, mesmo quando tardia e mal orientada, pode atravessar séculos para encontrar sua resolução. Caso 3. Salvador, 4 de setembro de 2021. A madrugada estava especialmente quente no centro histórico do Pelourinho, mesmo para os padrões baianos. As ruas de pedra ainda ecoavam com os últimos acordes de samba e axé dos bares que haviam fechado há poucas horas, e o aroma de acarajé e dendê ainda pairava no ar úmido da cidade. Era exatamente 3h47 da manhã, quando Josilene Santos, de 45 anos, varredora da limpeza urbana de Salvador, encontrou algo que a fez largar a vassoura e gritar de terror no meio da ladeira do Pelourinho. Renato Magalhães, de 52 anos, estava caído no meio das pedras irregulares da famosa ladeira, próximo à Igreja do Rosário dos Pretos. Mas não era uma queda comum de alguém que havia bebido demais. O corpo estava posicionado de forma estranha, os braços estendidos como se fosse uma crucificação, e havia algo profundamente perturbador na cena. Renato era uma figura conhecida no Pelourinho. Empresário do ramo turístico, era dono de 3 restaurantes tradicionais na região e sempre foi respeitado pela comunidade local. Homem negro de família tradicional baiana, havia crescido no próprio Pelourinho antes da revitalização dos anos 90 e era considerado um dos grandes responsáveis por manter viva a cultura gastronômica ancestral da Bahia. Josilene, ainda tremendo, discou 190. "Tem um homem morto aqui na ladeira do Pelourinho. É o seu Renato.
do restaurante Sabor da Bahia. Ele tá numa posição muito estranha. 15 minutos depois, 3 viaturas da Polícia Civil da Bahia chegaram ao local. O delegado Marcos Oliveira, especialista em crimes no centro histórico, desceu do carro observando a cena com a experiência de quem já havia investigado dezenas de casos na região. Investigador Silva, isole toda a área, ordenou o delegado, e me arranje uma luz melhor. Preciso ver exatamente o que aconteceu aqui. Quando conseguiram iluminar adequadamente o local, a cena se revelou ainda mais perturbadora. Renato estava morto, mas seu corpo havia sido cuidadosamente posicionado com os braços abertos, a cabeça voltada para o alto e uma expressão de paz no rosto que contrastava estranhamente com as circunstâncias de sua morte. Mais estranho ainda, próximo ao corpo, alguém havia deixado oferendas típicas do candomblé. Flores brancas, velas acesas que ainda queimavam, farofa amarela e um pequeno espelho redondo. Tudo arranjado em um padrão circular ao redor do corpo. Chefe, isso parece algum tipo de ritual, comentou o investigador Silva, observando as oferendas. Ou alguém quer que pensemos que foi, respondeu o delegado, colocando as luvas de procedimento. Renato era católico praticante. Frequentava a Igreja do Carmo todo domingo. Seria muito estranho ele estar envolvido com o candomblé. O delegado se aproximou do corpo. Não havia sinais evidentes de violência, nenhum ferimento aparente, nenhuma quantidade significativa de sangue. À primeira vista, Renato poderia ter tido um infarto ou alguma outra causa natural. Mas a forma como o corpo havia sido posicionado e as oferendas ao redor indicavam claramente que alguém havia manipulado a cena após a morte. Silva, me chama a atenção que as roupas dele estão impecáveis, observou o delegado. Se ele tivesse caído e morreu aqui, esperaríamos ver algum sinal de luta, ou pelo menos as roupas desarrumadas. Mas ele está vestido como se fosse para uma ocasião especial. Realmente, Renato estava usando uma camisa social branca imaculada, calça social preta bem passada e sapatos de couro preto sem nenhum arranhão. Suas mãos estavam limpas, sem sinais de que tivesse se defendido de algum ataque. Quando a perícia chegou, o primeiro exame revelou algo que mudaria completamente o rumo da investigação. O perito criminal João Nascimento apontou para uma pequena marca no pescoço de Renato, quase imperceptível a olho nu. Delegado, tem uma pequena perfuração aqui no pescoço, próximo à jugular. Parece uma agulha muito fina. Agulha? Como de injeção? Exato. Alguém aplicou alguma substância nele. Vou precisar de uma autópsia completa para saber o que foi, mas suspeito que estamos falando de envenenamento. A descoberta transformou o que parecia ser uma morte natural, cercada de rituais estranhos, em um caso de homicídio premeditado. Alguém havia envenenado Renato com uma injeção e depois cuidadosamente arranjado seu corpo e as oferendas para criar uma cena específica. Mas por quê? E o que significavam exatamente aquelas oferendas de candomblé? O delegado decidiu conversar com as pessoas que conheciam melhor Renato. Sua primeira parada foi o restaurante Sabor da Bahia, onde trabalhou Conceição Souza, de 38 anos, gerente do estabelecimento há mais de 10 anos. Seu Renato era uma pessoa boa, delegado, disse Conceição, enxugando as lágrimas. Tratava bem os funcionários, respeitava as tradições, era querido por todos no Pelourinho. Não consigo imaginar quem faria uma coisa dessas com ele. Ele tinha algum problema com alguém? Dívidas, inimizades, questões familiares? Não que eu soubesse. Seu Renato era muito reservado com a vida pessoal, mas nunca demonstrou ter problemas sérios. O único assunto que o deixava meio alterado era aquela questão da herança familiar. Que herança? A família dele tinha uma casa muito antiga aqui no Pelourinho, que foi vendida nos anos 80, quando o bairro ainda estava deteriorado. Parece que a venda foi feita por um valor muito baixo, e depois da revitalização, a propriedade valorizou muito. Seu Renato sempre achou que a família foi enganada na época. Esta informação abriu uma nova linha de investigação. Disputas por propriedades no centro histórico de Salvador eram comuns, especialmente envolvendo famílias que haviam sido obrigadas a vender suas casas por valores irrisórios antes da valorização imobiliária da região.
Enquanto investigava a questão da propriedade familiar, o delegado recebeu o resultado preliminar da autópsia. Renato havia morrido envenenado por uma substância chamada tetrodotoxina, um veneno extremamente raro e letal extraído do baiacu, um peixe comum nas águas baianas. Tetrodotoxina é um veneno muito específico, explicou o legista Dr. Fernando Costa. Causa paralisia muscular progressiva, mas mantém a consciência da vítima até os momentos finais. A pessoa morre consciente, mas incapaz de se mover ou gritar por socorro. A descoberta do tipo de veneno utilizado trouxe uma pista importante. Poucas pessoas teriam conhecimento sobre como extrair tetrodotoxina do baiacu e aplicá-la de forma letal. Isso sugeria que o assassino tinha conhecimentos especializados em biologia marinha ou toxicologia. Mais importante ainda, a tetrodotoxina era conhecida em algumas tradições afro-brasileiras como veneno dos orixás, usado em rituais muito específicos e secretos. Isso explicaria as oferendas de candomblé encontradas ao redor do corpo. À medida que a investigação avançava, o delegado Oliveira começava a perceber que estava lidando com um crime que misturava questões familiares, disputas imobiliárias e elementos religiosos profundos da cultura baiana. Alguém havia matado Renato Magalhães de forma ritualística, mas os motivos ainda permaneciam um mistério. A resposta estaria escondida nas tradições ancestrais do povo baiano e nos segredos que algumas famílias do Pelourinho guardavam há gerações. O que o delegado ainda não sabia era que estava prestes a descobrir uma rede de vingança e traição que remontava aos tempos da escravidão e que envolveria alguns dos nomes mais respeitados da sociedade soteropolitana. Na manhã seguinte, a investigação tomou um rumo inesperado quando Mãe Valdete, uma respeitada ialorixá de 72 anos do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, procurou espontaneamente a delegacia. A senhora, conhecida em toda Salvador por sua sabedoria e pelo respeito que inspirava até mesmo entre os católicos, chegou acompanhada de 2 filhas de santo e pediu para falar com o delegado responsável pelo caso. «Delegado, eu preciso falar sobre o que aconteceu com Renato», disse Mãe Valdete, com a voz solene que caracterizava sua autoridade espiritual. As oferendas que encontraram não foram feitas por quem conhece nossa religião. Como assim, Mãe Valdete? Quem arrumou aquelas oferendas ao redor do corpo queria parecer que sabia de candomblé, mas cometeu erros graves. As flores estavam no lugar errado, o espelho estava virado para o lado contrário, e farofa amarela não se usa em despacho para Egum, espírito dos mortos. Foi alguém tentando imitar nossa religião. Esta revelação mudou completamente a perspectiva do delegado sobre o crime. Se as oferendas eram falsas, então o assassino havia tentado deliberadamente criar uma cortina de fumaça, fazendo parecer que o crime tinha motivação religiosa, quando na verdade tinha outros motivos. Tem mais uma coisa, continuou Mãe Valdete. Renato veio ao meu terreiro há 3 semanas, muito preocupado. Disse que estava sendo ameaçado por causa de uma propriedade antiga da família dele. Ele deu detalhes sobre essas ameaças. Contou que alguém estava pressionando ele para desistir de uma questão judicial. Parece que ele havia descoberto que a venda da casa da família nos anos 80 foi fraudulenta e estava tentando recuperar a propriedade na justiça. Mãe Valdete revelou que Renato havia pedido proteção espiritual porque acreditava que sua vida estava em perigo. Ele mencionou especificamente que pessoas poderosas não queriam que ele investigasse a venda da propriedade familiar. Ele disse o nome dessas pessoas? Falou em um advogado chamado Dr. Carvalho, que foi quem intermediou a venda original, e mencionou uma empresária rica que comprou várias propriedades no Pelourinho na época. Com essas novas informações, o delegado decidiu investigar mais profundamente a questão da propriedade dos Magalhães. Nos arquivos do Cartório de Registro de Imóveis, descobriu uma história complexa que remontava aos anos 1980. A família Magalhães havia sido proprietária de um sobrado colonial de 3 andares na rua Gregório de Matos, bem no coração do Pelourinho, desde o século XIX. Em 1987,
quando o bairro estava em estado de deterioração. E antes da revitalização promovida pelo governo estadual, a propriedade foi vendida por apenas 15 mil cruzados, uma quantia irrisória mesmo para os padrões da época. A venda havia sido intermediada pelo advogado Augusto Carvalho, hoje com 78 anos, e a compradora foi Clara Andrade, hoje uma das empresárias mais ricas da Bahia, dona de uma rede de hotéis de luxo e restaurantes no centro histórico. O que chamou a atenção do delegado foi que a venda havia sido feita quando o pai de Renato, Antônio Magalhães, estava internado em estado grave no Hospital da Bahia. Quem assinou a venda foi a irmã mais velha de Renato, Helena Magalhães, que havia recebido uma procuração do pai enfermo. "Vou precisar conversar com essa Helena", disse o delegado ao investigador Silva. Helena Magalhães, de 58 anos, vivia atualmente em São Paulo, onde trabalhava como enfermeira aposentada. Quando a polícia a contatou por telefone, sua reação foi estranha. Ela parecia nervosa e evasiva ao falar sobre a venda da propriedade. "Foi uma época muito difícil para nossa família", disse Helena. "Papai estava muito doente, não tínhamos dinheiro para manter a casa e o bairro estava completamente abandonado. Aquela venda salvou nossa família da miséria total. Mas a senhora não achou suspeito o valor tão baixo?" "Na época, delegado, ninguém dava nada por aquele bairro. Estava cheio de marginais. As casas caindo aos pedaços. 15 mil cruzados era muito dinheiro para nós." Entretanto, quando o delegado investigou mais a fundo, descobriu algo perturbador. Helena havia recebido, logo após a venda, uma quantia considerável de dinheiro de uma fonte não identificada. Muito mais do que os 15 mil cruzados da venda oficial. Registros bancários da época mostravam que Helena havia depositado 150 mil cruzados em sua conta pessoal apenas uma semana após a venda da propriedade. A diferença sugeria que havia acontecido uma segunda transação, não oficial, muito maior que a registrada em cartório. Ela vendeu a propriedade pelo valor oficial de 15 mil, mas recebeu 150 mil por fora, concluiu o investigador Silva. Um clássico esquema para pagar menos impostos. O problema era que Helena havia ficado com todo o dinheiro extra, sem dividir com o irmão Renato. Pior ainda, ela nunca havia contado a Renato sobre o valor real da transação. Quando confrontada com esses registros bancários, Helena finalmente admitiu a verdade. "Eu não tive escolha. Dr. Carvalho disse que se eu não aceitasse a proposta dele, nossa família perderia tudo quando papai morresse por causa das dívidas do hospital." "Que proposta?" "Ele ofereceu 150 mil cruzados pela casa, mas disse que só podia registrar 15 mil no cartório por causa dos impostos. O resto seria pago em dinheiro vivo. Eu era jovem, estava desesperada e aceitei." Helena revelou que Augusto Carvalho havia feito a proposta em nome de Clara Andrade, mas deixou claro que se ela contasse alguma coisa sobre o valor real, tanto ela quanto sua família sofreriam consequências graves. "Eu fiquei com medo e nunca contei nada para Renato. Quando ele cresceu e começou a questionar a venda, eu sempre disse que tinha sido pelo valor justo da época." O delegado percebeu que estava diante de um esquema de corrupção imobiliária que havia durado décadas. Clara Andrade havia comprado sistematicamente propriedades no Pelourinho por valores muito abaixo do mercado, usando intimidação e suborno, sabendo que o bairro seria revitalizado e as propriedades valorizariam enormemente. A propriedade dos Magalhães, que foi vendida por 15 mil cruzados em 1987, hoje valia mais de 3 milhões de reais como um hotel boutique de luxo no coração do centro histórico. Mas como Renato havia descoberto a verdade? E por que decidiu agir judicialmente só agora? A resposta veio quando o delegado encontrou entre os pertences pessoais de Renato uma pasta com documentos e fotografias antigas. Renato havia contratado um investigador particular para pesquisar a venda da propriedade familiar, e as evidências coletadas eram devastadoras. O investigador havia encontrado não apenas os registros bancários de Helena, mas também documentos que provavam que Clara Andrade
tinha conhecimento antecipado sobre os planos de revitalização do Pelourinho, informações que só estavam disponíveis para pessoas com conexões políticas de alto nível. Mais grave ainda, havia evidências de que pelo menos outras 15 famílias tradicionais do Pelourinho haviam sido vítimas do mesmo esquema entre 1985 e 1990. Clara Andrade e seu advogado Augusto Carvalho haviam sistematicamente comprado propriedades por valores irrisórios de famílias em dificuldades financeiras, sempre usando intimidação e informações privilegiadas. Renato não estava apenas tentando recuperar a propriedade da família, percebeu o delegado. Ele estava prestes a expor um dos maiores esquemas de corrupção imobiliária da história de Salvador. Isso explicava por que Renato havia sido morto, mas ainda faltava descobrir quem exatamente havia executado o assassinato. Clara Andrade, Dr. Carvalho ou alguém contratado por eles. Bloco 3. Conexões e construção do caso. A investigação se intensificou quando o delegado descobriu que Renato havia marcado uma reunião para a semana seguinte à sua morte com um promotor do Ministério Público especializado em crimes contra o patrimônio histórico. O objetivo era apresentar todas as evidências do esquema de corrupção imobiliária e pedir a abertura de uma investigação criminal. Dr. Roberto Mendes, o promotor em questão, confirmou que Renato havia entrado em contato 3 semanas antes de sua morte. Ele disse ter evidências de um esquema sistemático de fraude em vendas de propriedades históricas. Marcamos a reunião porque as evidências preliminares que ele mostrou eram muito convincentes. Isso significava que Clara Andrade e Augusto Carvalho sabiam que tinham pouco tempo antes de serem expostos publicamente. A pressão para silenciar Renato estava no limite. O delegado decidiu investigar mais profundamente o background de Clara Andrade. Aos 67 anos, ela era uma das empresárias mais influentes da Bahia, dona de 5 hotéis no centro histórico de Salvador, 3 em Porto Seguro e uma rede de restaurantes de alta gastronomia. Sua fortuna estava estimada em mais de 200 milhões de reais, mas a origem dessa fortuna sempre foi questionável. Clara havia começado como uma empresária de pequeno porte nos anos 80 e, subitamente, nos anos 90, tornou-se uma das maiores proprietárias de imóveis históricos de Salvador. Quando a polícia foi à mansão de Clara, no bairro da Vitória, para um interrogatório, encontraram uma mulher aparentemente calma e controlada, mas que demonstrava sinais sutis de nervosismo. Eu comprei aquelas propriedades de forma completamente legal, disse Clara, sentada em sua sala luxuosa, decorada com arte sacra baiana. Todas as transações foram intermediadas por Dr. Carvalho, um advogado respeitadíssimo, e registradas nos cartórios competentes. A senhora sabia que a família Magalhães questionava a venda? Soube que o Renato andava fazendo algumas perguntas, mas achei que era apenas nostalgia. Muitas famílias se arrependem de vendas antigas quando veem a valorização posterior. O delegado notou que Clara evitava contato visual direto, e suas mãos tremiam ligeiramente quando mencionava Renato. Mais importante, ela não demonstrou nenhuma surpresa real ao saber da morte dele, como seria de esperar de alguém verdadeiramente inocente. A senhora tem algum conhecimento sobre biologia marinha ou sobre o veneno do baiacu? A pergunta pegou Clara desprevenida. Por que pergunta isso? Só curiosidade sobre seus hobbies e conhecimentos. Não. Nunca me interessei por essas coisas. Mas uma verificação rápida nos registros acadêmicos de Clara revelou algo interessante. Ela havia se formado em biologia pela UFBA em 1976, com especialização em vida marinha. Sua tese de conclusão de curso foi justamente sobre toxinas naturais em peixes do litoral baiano. Clara havia mentido deliberadamente sobre seus conhecimentos, o que a colocava imediatamente na lista de principais suspeitos. Enquanto isso, a equipe investigou Augusto Carvalho, o advogado que havia intermediado todas as vendas suspeitas. Aos 78 anos, Dr. Carvalho ainda mantinha um escritório no centro de Salvador, embora não estivesse mais ativo profissionalmente. Quando abordado,
O advogado mostrou sinais óbvios de senilidade, mas havia momentos de lucidez que permitiram ao delegado extrair informações importantes. Eu sempre fiz tudo dentro da lei, repetia Dr. Carvalho. Clara era uma cliente exigente, mas as transações eram legítimas. O senhor lembra dos valores pagos nas propriedades do Pelourinho? Ah, aquilo. Eram outros tempos. O bairro estava acabado. Ninguém queria morar lá. Clara teve visão de futuro. Mas quando pressionado sobre os pagamentos extras em dinheiro, Dr. Carvalho se confundiu e acabou admitindo que havia algumas compensações adicionais para ajudar as famílias em dificuldades. O investigador Silva descobriu algo crucial nos arquivos do escritório de Dr. Carvalho. Um cofre antigo que continha documentos comprometedores de todas as transações dos anos 80 e 90. Entre os papéis, havia recibos de pagamentos em dinheiro que comprovavam os valores reais pagos pelas propriedades, sempre muito superiores aos registrados oficialmente. Mais importante ainda, havia um documento assinado por Clara Andrade, assumindo total responsabilidade por quaisquer problemas futuros relacionados às aquisições de propriedades históricas e se comprometendo a tomar as medidas necessárias para proteger os interesses comerciais. Esse documento, datado de 1995, era praticamente uma confissão antecipada de que Clara sabia que estava cometendo crimes e que estava disposta a tomar medidas para proteger seus negócios. A peça final do quebra-cabeças veio quando a perícia analisou as câmeras de segurança da região do Pelourinho na noite da morte de Renato. Embora não houvesse câmeras na própria ladeira do Pelourinho, havia uma câmera de uma loja na rua Gregório de Matos que captou uma imagem crucial. Às 2h15 da madrugada, cerca de 1h30 antes do corpo ser descoberto, a câmera registrou uma Mercedes-Benz preta de luxo estacionando próximo ao local onde Renato foi encontrado. Embora não fosse possível ver claramente o rosto da pessoa que saiu do carro, era visível que se tratava de uma mulher de cabelos grisalhos vestindo roupas escuras. A placa do carro foi parcialmente captada e a verificação revelou que se tratava do Mercedes-Benz particular de Clara Andrade. Quando confrontada com essa evidência, Clara inicialmente negou ter saído de casa naquela noite. Eu estava dormindo em casa sozinha. Não tenho como provar, mas é a verdade. Então, como explica seu carro ter sido filmado no local do crime? Deve ser engano das câmeras, ou alguém roubou meu carro e devolveu sem eu perceber. As explicações de Clara eram cada vez menos convincentes. O delegado decidiu pedir uma busca e apreensão na mansão dela, e o que encontraram foi devastador. No escritório particular de Clara, escondido em um cofre secreto atrás de uma estante de livros, estavam frascos de tetrodotoxina purificada, seringas especiais para aplicação subcutânea e um caderno com anotações detalhadas sobre dosagens letais do veneno. Mais incriminador ainda, havia uma lista com nomes de pessoas que haviam questionado as vendas antigas de propriedades, incluindo o nome de Renato Magalhães, marcado com um X vermelho. Clara Andrade, você está presa pelo assassinato de Renato Magalhães, disse o delegado, colocando as algemas na empresária que havia passado décadas construindo um império sobre crimes e mentiras. Bloco 4. A resolução, o julgamento e o epílogo. Durante o interrogatório formal, Clara Andrade inicialmente manteve sua versão de inocência, mas quando confrontada com todas as evidências, o veneno encontrado em sua casa, as imagens das câmeras, os documentos comprometedores e sua mentira sobre conhecimentos de biologia marinha, ela finalmente confessou o crime. Eu passei a vida inteira construindo o que tenho, disse Clara, com uma frieza que impressionou até mesmo o experiente delegado Oliveira. Não ia deixar um homem idealista destruir tudo por causa de uma questão de justiça histórica. Clara revelou que havia monitorado Renato há meses, desde que soube que ele estava investigando as vendas antigas. Ela havia contratado um investigador particular para acompanhar os movimentos dele e descobrir exatamente o que ele sabia. Quando soube que ele tinha marcado reunião com o Ministério Público, eu percebi que não tinha mais escolha. Era ele ou eu.
O plano havia sido meticulosamente elaborado. Clara utilizou seus conhecimentos de biologia marinha para extrair tetrodotoxina de baiazus frescos comprados no mercado do peixe. Ela havia preservado o veneno por anos, desde os primeiros questionamentos sobre suas aquisições de propriedades, como uma solução de emergência. Eu chamei Renato para um encontro. Disse que queria negociar uma compensação justa pela propriedade da família dele. Ele aceitou se encontrar comigo na madrugada para evitar a tensão. Clara havia escolhido a ladeira do Pelourinho propositalmente, um local próximo à propriedade original da família Magalhães, como uma forma simbólica de fechar o círculo. Durante o encontro, ela fingiu concordar em compensar a família e ofereceu um brinde com cachaça artesanal. Apliquei o veneno na bebida dele. A tetrodotoxina não tem gosto. É perfeita para este tipo de situação. Ele bebeu sem desconfiar de nada. O veneno agiu rapidamente. Renato começou a sentir dormência e paralisia muscular progressiva, mas manteve a consciência até o final. Exatamente como Clara havia planejado. Eu queria que ele soubesse quem estava matando ele e por quê. Queria que entendesse que mexer com pessoas poderosas tem consequências. Após a morte de Renato, Clara cuidadosamente posicionou o corpo e arranjou as oferendas falsas de candomblé ao redor dele. Sua intenção era fazer a polícia perder tempo investigando uma motivação religiosa inexistente. Eu pesquisei sobre candomblé na internet, mas obviamente não sabia dos detalhes específicos. A ideia era apenas confundir a investigação inicial. O julgamento de Clara Andrade se tornou um dos casos mais comentados da história recente da Bahia. O processo revelou não apenas o assassinato de Renato, mas toda a rede de corrupção imobiliária que havia operado no Pelourinho durante décadas. A promotoria conseguiu provar que Clara havia fraudado pelo menos 23 famílias entre 1985 e 1995, causando prejuízos estimados em mais de 50 milhões de reais, valores atualizados. Além do homicídio de Renato, ela foi acusada de formação de quadrilha, fraude, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Dr. Augusto Carvalho, apesar de sua idade avançada e problemas de saúde mental, também foi processado como cúmplice nos esquemas de fraude, embora tenha recebido pena reduzida devido à sua condição de senilidade. Durante o julgamento, que durou 6 meses, Clara tentou se apresentar como uma empresária visionária que havia salvado o Pelourinho através de seus investimentos. Seus advogados argumentaram que as famílias haviam vendido as propriedades voluntariamente e que a valorização posterior não poderia ser prevista na época. Entretanto, as evidências de intimidação, pagamentos por fora e informações privilegiadas sobre os planos de revitalização eram esmagadoras. Testemunhas revelaram que Clara havia ameaçado várias famílias, dizendo que se não vendessem por bem, perderiam tudo por mal quando o governo desapropriasse as propriedades. Helena Magalhães, irmã de Renato, testemunhou sobre as ameaças que havia recebido na época e pediu perdão publicamente por ter escondido a verdade do irmão durante décadas. Eu vivi com essa culpa por mais de 30 anos, declarou Helena, em lágrimas no tribunal. Se eu tivesse tido coragem de contar a verdade para Renato desde o início, talvez ele ainda estivesse vivo. O júri deliberou por 12 horas antes de chegar ao veredito. Clara Andrade foi considerada culpada de homicídio qualificado, formação de quadrilha, múltiplas fraudes e corrupção. Ela foi condenada a 28 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Além da pena criminal, Clara foi obrigada a pagar reparações civis para todas as famílias prejudicadas pelos esquemas fraudulentos. Seus bens foram sequestrados para garantir o pagamento das indenizações, incluindo os 5 hotéis no centro histórico e a rede de restaurantes. 4 anos após o julgamento, Clara Andrade, agora com 71 anos, continua cumprindo sua pena na penitenciária feminina de Salvador. Segundo relatórios penitenciários, ela se mantém isolada, recusando participar de atividades educativas ou religiosas. Não recebe visitas
e passou a negar qualquer responsabilidade pelos crimes, alegando ter sido vítima de uma conspiração judicial. As propriedades confiscadas de Clara foram transformadas em um fundo público para a preservação do patrimônio histórico baiano. Parte dos recursos é destinada a ajudar famílias tradicionais que ainda vivem no centro histórico a manter suas propriedades ancestrais. A propriedade original da família Magalhães foi devolvida aos herdeiros legais através de decisão judicial. Helena Magalhães decidiu transformar o sobrado em um centro cultural dedicado à preservação da memória das famílias tradicionais do Pelourinho, operado em parceria com a Fundação Palmares. Mãe Valdete, a Ialorixá que ajudou a desmascarar as oferendas falsas deixadas no local do crime, se tornou uma das principais colaboradoras do Centro Cultural, oferecendo palestras sobre a importância da religião afro-brasileira na formação cultural da Bahia. A morte do Renato não foi em vão, declarou Mãe Valdete durante a inauguração do Centro Cultural. Ela trouxe à luz uma injustiça que durava décadas e ajudou outras famílias a recuperar o que lhes foi roubado. O caso inspirou mudanças na legislação baiana sobre transações imobiliárias envolvendo patrimônio histórico. Agora é obrigatória a presença de representantes do Ministério Público em vendas de propriedades tombadas e a fiscalização mais rigorosa sobre valores de transação para evitar subfaturamento. Dr. Roberto Mendes, o promotor que iria se reunir com Renato, criou um grupo de trabalho especializado em investigar crimes contra o patrimônio histórico brasileiro. O grupo já identificou esquemas similares ao de Clara Andrade em outras cidades históricas do país. 3 anos depois do caso, moradores do Pelourinho relatam avistamentos estranhos na ladeira, onde Renato foi encontrado morto. Dizem que nas noites de lua nova é possível ver a silhueta de um homem caminhando lentamente pelas pedras, como se estivesse procurando por algo ou alguém. Alguns acreditam que é o espírito de Renato, ainda buscando justiça para outras famílias que foram vítimas de esquemas similares. Outros preferem acreditar que são apenas sombras criadas pelas lanternas dos turistas que visitam o centro histórico durante a madrugada. O que é certo é que a história de Renato Magalhães se tornou parte do folclore do Pelourinho, uma lenda sobre um homem que morreu lutando pela justiça e cujo sacrifício expôs décadas de corrupção e ganância. Até hoje, no dia 4 de setembro, aniversário da morte de Renato, moradores e ativistas se reúnem na ladeira do Pelourinho para uma cerimônia em sua memória. Flores verdadeiras são deixadas no local, não as oferendas falsas que Clara usou para tentar esconder seu crime, mas verdadeiras homenagens a um homem que não se curvou diante da injustiça. A história de Renato Magalhães nos ensina que a luta pela justiça às vezes cobra um preço alto, mas que a verdade, uma vez revelada, tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras que foram silenciadas por décadas de medo e intimidação. Em uma placa colocada na entrada do Centro Cultural da família Magalhães, uma frase resume o legado de Renato: a coragem de um homem pode iluminar as trevas de uma cidade inteira. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.